Meus prezados e muito queridos irmãos, paz seja com todos nós. Deus continue abençoando a sua vida, abençoando a sua família e abençoando o seu lar. Eu quero desejar a você uma ótima segunda-feira na presença do nosso Deus, iniciando aí o seu dia de trabalho, escola, faculdade, até você que é do lar, você que é autônomo. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te livre, dando muita saúde, uma semana muito produtiva na presença do nosso Deus. Eu venho pedir a você que é novo aqui no canal, você meu irmão, você minha irmã, não deixe de se inscrever não, é rápido e de graça, não vai te custar nada, simplesmente você clica aqui em inscrever-se e pronto, já está inscrito. Ative também o sininho, que é de graça também, e você estará recebendo todas as manhãs as nossas mensagens devocionais que são inseridas aqui no canal para que você possa ser abençoado. O seu like é muito importante também para mim, para o canal, pois o YouTube entrega para mais pessoas. Quanto mais like deixa, mais o YouTube entrega esta mensagem para pessoas, amém? Então compartilhe também, pois é muito importante você compartilhar, pois não deixa a mensagem parar em você não. Então compartilhe com seus familiares, no seu veículo que você tem como comunicação, pode ser o WhatsApp, o Instagram, pode ser o Facebook, pode ser o Telegram, o que você tiver como, tá certo, veículo de comunicação, compartilhe lá, depois que você assistir e se alimentar dessa mensagem de hoje. O seu comentário aqui, ele é muito importante também para mim, tá bom? Deus continue te abençoando e te guardando. Eu quero dar prosseguimento aqui sobre as obras da carne. Eu quero ler Apocalipse, capítulo de número 22 e o versículo 15 que diz assim, ó: fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros ou os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Então, eles vão ficar fora, os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Hoje eu quero falar um pouco sobre a idolatria. A idolatria é obra da carne, conforme Gálatas 5:20. Então, depois que termina de falar da lascívia, no versículo 19, porque vai falar da imoralidade sexual, vai falar, tá certo, de toda a impureza, que são os impuros, e agora tá falando da lascívia. E após a lascívia, tá no versículo 20 agora, a idolatria. Depois vem a feitiçaria. Mas primeiro eu quero falar da idolatria. A idolatria, ela é muito perigosa. Então observe aqui, 1 Coríntios 10:14. Portanto, meus amados, fujam da idolatria. Portanto, meus amados, fujam da idolatria. Então é importante nós sabermos aqui o que é a idolatria, o que ela representa. A idolatria, ela é, então, como eu falei, uma obra da carne. A idolatria é obra da carne, que pode ser encontrada em todas as culturas da humanidade. Então, quando você fala de idolatria, está falando de você adorar algo e colocar esse algo que você está adorando no lugar de Deus. Pois é você pegar a criatura e fazer dela um Deus. Isso é idolatria. Então criar ídolos para si. Observe bem que Deus, ele é tão tremendo que o Senhor, ele não vai dividir. Ele não divide a glória dele com ninguém. O Senhor não. O Senhor, então, ele é o Criador. Ele é o Criador. E você pode observar aqui que o pecado de idolatria, porque é um pecado, idolatria é um pecado. Porque você substitui. Então você muda aquilo que é original pelo que não é. Aos Romanos, eu vou ler aqui com você, aos Romanos, capítulo 1, versículo 25, olha só. Pois eles, seres humanos, mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo
a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então o apóstolo Paulo está falando aqui sobre essa situação, que depois logo em seguida ele vai falar que Deus os entregou às paixões, às suas próprias paixões, seus próprios desejos, as suas próprias concupiscências. Deus os entregou. Então eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Então Paulo aqui está falando do quê? De idolatria. Paulo aqui está falando do quê? De criarmos ídolo. O ídolo, na verdade, significa, numa linguagem, tá certo, original, significa algo inútil, algo destetável, que Deus abomina, que Deus ele não compactua com a idolatria. Então Deus ele não tem nenhuma participação nisso, porque Ele é o Criador. Então nós temos que adorar o Criador e não substituir o Criador. Então quando você começa a criar ídolos dentro de você, automaticamente você está pedindo para o Criador se ausentar da sua vida e para que outro objeto entre na sua vida. Observe bem, idolatria significa homenagear, se encurvar, prestar culto ou louvor ou fazer petições a qualquer pessoa ou coisas em lugar de Deus. Pois sabemos que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo, eu vou ler aqui para você. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Então não tem como colocar algo que não é Jesus aqui para mediar entre Deus e os homens. Não tem como. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então observe, pois há um só Deus e um só mediador. Não existe outros mediadores, não, somente um. Então é Jesus Cristo, homem. Então é Jesus que vai lá estar mediando entre nós e Deus, está lá Jesus. Então o pecado da idolatria é uma das maiores afrontas contra Deus. O pecado da idolatria é uma das maiores afrontas. Deus proíbe não somente a adoração a outros ídolos, mas também a confecção de imagens de escultura. A confecção de imagens de escultura. Êxodo capítulo 20, eu vou ler aqui para você, Êxodo 20, versículo 3. Olha o que o Senhor diz. Não terás outros deuses além de mim. Não terá outros deuses além de mim. Êxodo 20, versículo 3. Não terás outros deuses além de mim. Então o Senhor, Ele te convida para uma exclusividade dEle. Então você é patrimônio do Senhor. Você foi comprado pelo Senhor. Você é criatura, é obra-prima do Senhor. Então Deus Ele não quer. E observamos aqui, então você já sabe o que é idolatria? Então idolatria é você pegar um objeto, pegar algo, um artifício feito por mão de alguém, e você pegar e fazer dele um Deus. Então o apóstolo Paulo também depois, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, ele também vai falar sobre isso. Daqui a pouco a gente medita sobre isso daí. Então vai observando, porque Deus é uma afronta diante de Deus. É que nem você. Já pensou, você é um pai de família, você é uma mãe de família? Aí o seu filho olha para você, pai, aí tem lá alguém na sua casa que não tem nada a ver com a família, não tem nada a ver com conselhos para a sua casa, porque somente seu pai te conhece, sabe dos seus problemas, sabe da sua situação. E aí o que você faz? Aí você vai lá naquela pessoa estranha e você pede àquela pessoa coisas que ela não pode te dar, somente o seu pai pode te dar. O seu pai, então você como pai, o que você vai fazer? Você vai ficar aborrecido? Você vai ficar aborrecido. Você vai falar, por que meu filho não veio falar comigo, mas vai falar com um estranho? Aquele estranho não vai poder ajudar ele, mas eu vou poder ajudar, porque eu sei onde estão os seus problemas. Então é isso que Deus está falando sobre a idolatria. Não precisa você bater em outras portas. Essas portas aí não vão te dar nada.
mas bata aqui nessa porta, porque eu vou te abençoar. Então o que é idolatria, pastor? Vamos lá. O problema da idolatria consiste em colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Então o problema da idolatria é essa, consiste em colocar coisas no lugar de Deus. O ser humano foi criado para a glória de Deus. O ser humano foi criado para quê? Para a glória de Deus. Isaías 43 e versículo 7. Olha só, Isaías 43, versículo 7. A todos os quais são chamados pelo seu nome. A todos quantos foram chamados pelo seu nome. E os que criei para a minha glória, eu os formei e também eu os fiz. Então olha o que Deus está falando. Eu criei você para a minha glória. Então, o ser humano foi criado para a glória de Deus e não para ser adorado pelos homens. Então você foi criado não para ser idolatrado. Você foi criado não para ser bajulado. Você foi criado não para ser levantado como ídolo, mas você foi criado para a glória de Deus. Então, independente do teu talento, independente da sua potência, independente da sua performance como ministro de Deus, como família, como pai, como filho, como irmão, como profissional, mas você foi criado para a glória de Deus. Então quando as pessoas olhem para você, elas têm que ver em você a glória de Deus. Deus tem que ser glorificado pela sua vida e não a glória de Deus ser anulada por causa da sua vida. Então observe bem, e o Senhor não divide a glória dele a ninguém. Isaías 42, 8, olha só que o Senhor não divide a glória dele para ninguém. Deus não divide. Isaías 42, 8, olha só o que o Senhor fala. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome. Eu sou o Senhor e esse é o meu nome. Não darei a outro a minha glória. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Então o Senhor está falando assim, a glória eu não vou dar para ninguém porque é minha, e nem essas imagens de esculturas eu darei o meu louvor. Então não adianta a gente querer pegar uma imagem e querer glorificar a Deus, querer adorar a Deus, mas apontando para a imagem. Deus falou, nem as imagens o meu louvor eu vou dar. Então Deus aqui ele não está negociando, Deus aqui ele está determinando. Olha só que coisa boa. Então vamos lá. Então as formas de idolatria de imagens, de esculturas, é o que a gente muito vê, mas muitas vezes a gente desconsidera. Então eu já falei aqui o que é idolatria, o que é ídolo. Ídolo é você formar uma pessoa e ali você ovaciona, você coloca expectativa nelas e até você acaba confundindo criatura com criador, aonde a gente começa a trocar as verdades de Deus por mentira e a gente começa a adorar a criatura em lugar do Criador. Isso daí acontece constantemente. E nós evangélicos, nós cristãos, nós somos peritos, nós somos profissionais em criar ídolos. Olha aí os cantores, olha aí os pregadores, nós criamos esses ídolos. Nós criamos, somos nós que criamos. Porque quando é uma pessoa que não tem nome nenhum na praça, é uma pessoa que não é midiática, a gente desconsidera, a gente até faz piada de mau gosto com essas pessoas. Então se é um famoso que fala uma palavrinha errada, a gente acha bonitinho. Mas quando é um irmão humilde que fala errado, a gente quer ir lá corrigir ele, falar que ele está errado porque ele falou fora do contexto. Por favor, até que ponto, até onde nós vamos chegar criando ídolos para nós mesmos? Nós já temos um único mediador e é Jesus Cristo. Somente Ele é o centro da nossa adoração. Então imagens. Olha o que o Senhor fala em Isaías 45, 20. Congregai-vos e vinde. Chegai-vos todos juntos. Vós que escapaste das nações. Nada sabem. Olha, nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Então o Senhor está falando, não adianta vocês fazerem imagem de escultura, porque isso daí não pode te salvar, isso daí não pode te levar para o céu. Quando uma pessoa pega qualquer objeto e atribui poderes a ela, dizendo que ela tem poder para curar, para libertar, para restaurar uma imagem, olha o que Deus falou, Deus se aborrece
Isaías 40, Deus ele se aborrece com isso. Eu vou ler para você. Isaías 40, versículo 18. Olha só o que o Senhor fala. A quem vocês compararão Deus? A quem vocês estão comparando Deus? Como poderão apresentá-lo? Olha o 19. Com uma imagem que funde o artesão e que o ourives, né? O ourives aqui, aquela pessoa que trabalha em cima do ouro, cobre de ouro e lhe modela correntes de prata. Olha o 20. Ou com o ídolo do pobre, que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira, é o que ele pode fazer, escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro. Olha lá, está na tradução original, Isaías 40, versículo 18, 19, eu estou no 20 agora. E procurar um bom marceneiro para fazer uma imagem que não caia, ou seja, que não venha cair por terra, que não venha se mover. O Senhor está falando, não. Olha o que o Senhor fala em Abacuque, meu irmão, capítulo de número 2 e o versículo 19. Ai daqueles que diz ao pau, acorda, acorda, e a pedra muda, desperta, pois isso pode ensinar? Eis que está coberta de ouro e de prata, mas dentro dela não há espírito nenhum. Olha o versículo 20. Mas o Senhor, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Então o Senhor está falando através do profeta Abacuque. Ai daqueles que diz ao pau, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? O Senhor está falando, eis que está coberta de ouro e de prata, mas dentro dela não há espírito nenhum. Então muitas vezes, por isso que isso é idolatria. Por isso que isso é um afronto, é um pecado muito grave. E quem pratica isso fica lá fora do reino do céu, que nem nós lemos Apocalipse 22, 15. Os cães, os feiticeiros, os mentirosos, olha, os assassinos e os idólatras. E aqueles que amam e praticam a mentira vão ficar fora do céu. Ou seja, olha só que coisa extraordinária é o que Deus está fazendo para nós. Então o Senhor está nos orientando. Então, a idolatria mais comum é imagens que representam divindades ou santos dentro de um sincretismo, misturado com candomblé, tá certo? Junto com afro, que aí pega um deus do catolicismo junto com um deus do afro aqui, que é dentro do candomblé, e ali faz um deus, é o sincretismo. Então o Senhor, ele não vai ser substituído. Porque se você crê ou você não crê, ele continua sendo Deus. Se você deixar ele de escanteio, ele continua sendo Deus. Ele continua operando, ele continua realizando o milagre. Então, o Senhor está falando, a idolatria de imagens de escultura. Isso daí para Deus é uma afronta. Eu mostrei aqui para você aqui alguns versículos. E olha só, meu irmão. E a natureza? Então, idolatria de pessoas. Essa daí também é muito grave. Onde a gente coloca pessoas acima de Deus. Jesus ele fala isso em Mateus 10, versículo 37 e 38. Quem amar, ó só, quem amar ou quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Então você vê que não é digno de mim aqui 3 vezes. Então Jesus está falando assim, se você amar seu pai e sua mãe mais do que a mim, você não é digno de mim. Se você amar seu filho e sua filha mais do que a mim, também não é digno de mim. Jesus está falando o quê, meu irmão? Que não é para você amar sua mãe, nem seu pai, nem seus filhos? Não, ele não está falando isso. Ele está falando assim, para você amar a sua família, cuidar dela, zelar por ela, mas a sua família não está acima de Deus. Adorarás o Senhor acima de todas as coisas. Aqui, o Senhor tirou você do Egito. Então o que ele fala no versículo 4 de Êxodo 20? Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu ou na terra, ou das águas debaixo da terra. Então, o que o Senhor está falando aqui? Não faça ídolo para si. Porque quando você faz, você está me afrontando.
Então muitas pessoas fazem para si ídolos. Então fazem para si, observe bem, muitas vezes as pessoas falam tão mal de Jesus e a gente nem liga, a gente desconsidera. A gente fala assim, não, Deus sabe de todas as coisas, não é? Mas quando as pessoas falam mal do meu filho, da minha filha, da minha esposa, o meu esposo, a minha mãe, meu pai, se deixar a gente avança nas pessoas. Eu não estou falando aqui para você avançar em quem fala mal de Jesus, mas pelo menos se posicionar, sem ter medo de ser ignorado depois. Irmão, isso daqui é tremendo. Então muitas vezes a gente dá a nossa vida para defender até palavras de que ofendeu meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe. Mas muitas vezes as pessoas querem deturpar, querem depreciar, querem estragar, querem poluir o santo evangelho. E eu fico assim, ó, de braço cruzadinho, porque Deus é Deus, Deus sabe de todas as coisas. É lógico que Deus sabe. E Deus sabe também da sua omissão. Deus sabe também da sua omissão. Deus sabe também do seu partidarismo. Então Deus está nos despertando. Fuja da idolatria. Não crie ídolos dentro de você. Não crie ídolos dentro da sua casa. Porque eu sou o Senhor que falo com você. Olha aí, meu irmão. Então, devemos amar a Deus acima de qualquer coisa. Devemos amar a Deus acima de qualquer coisa. Jesus disse que aquele que ama mais os seus parentes e amigos do que ele não é digno de servi-lo. Colocar a mulher, filhos ou amigos acima de Deus é uma forma de idolatria. Observe bem, o fanatismo, meu Deus, é criar ídolos, meu irmão. Fanatismo é criar ídolos. Então vamos lá, fanatismo no futebol. Tem pessoas que não podem, eita Jesus, eu vou falar, hein? No futebol. Vai falar mal do Corinthians, vai falar mal do São Paulo, vai falar mal do Palmeiras, vai falar mal do Flamengo, do Cruzeiro, desses times grandes aí, vai falar mal. Até mesmo do time lá de Várzea também vai falar mal. Você vai arrumar problema se aquela pessoa for tão fanática por aquilo. Então isso daí é um ídolo, criou um ídolo. Você já percebeu que todo o escudo do clube de futebol está do lado do coração? Então quando você coloca a camiseta, aonde você está colocando o escudo desse time? Aqui no seu coração, ó. Aí você está colocando no seu coração, ou seja, seu time do coração. Quem é do teu coração é Deus, meu irmão. Quem é que habita no teu coração é Deus. Então time nenhum cabe aqui dentro do seu coração, porque você já está crucificado com Cristo. Observe bem. Então partido político. O que nós mais estamos vivendo agora é isso da coisa. E ainda mais está chegando a eleição no ano que vem. Então eu sou de fulano de tal, eu sou de beltrano de tal, eu sou de direita, eu sou da esquerda. Eu sou centrão, eu sou isso, eu sou cristão. Eu sirvo ao Senhor. Tem crente que se falar mal do PT, meu irmão, crente que se falar mal do PT vai ter problema. E tem crente que se falar mal do partido do nosso presidente vai ter problema. Então, meu irmão, é ídolo, criou ídolo. Tem crente que passa horas discutindo até mesmo na internet. Ah, por favor, meu irmão. Passa horas evangelizando na internet. Passa horas fazendo a obra de Deus na internet. É isso que Deus quer para nós. Então, artista de televisão, cantores famosos, e aí vai. Lembre-se que o rei Nabucodonosor, ele buscou para si uma idolatria. E ele terminou, tá certo, os seus dias, por causa do seu orgulho, comendo grama. Herodes, ele terminou seus dias comendo de bicho, Atos 12, porque ele não quis glorificar a Deus, ele quis ser idolatrado pelos homens. Cuidado com o que você está semeando. Então, as consequências da idolatria é abandonar a presença de Deus. As consequências da idolatria é não fazer mais parte do reino dos céus. A Bíblia diz que os idólatras não entrarão no reino dos céus. Então, idolatria é pecado da ânsia em Deus. Então vamos fugir da idolatria. Está aqui, ó, Paulo falando aos Coríntios, 1 Coríntios 10, 14. Portanto, meus amados, fujam de toda idolatria. Vamos fugir. Vamos adorar somente ao Senhor nosso Deus. Amém? Deus nos guarde, Deus nos livre. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares.
Eu sei que o poço aqui está fundo, mas a água é boa. Vai apertar, mas vai ficando bom. Vai dando glória a Deus aí, porque é palavra de Jeová para nós. Continue nos ajudando no canal. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe com seus amigos, familiares. Se inscreva se você ainda não é inscrito. Deixe o seu like. Deus te abençoe. Deus te guarde. E Deus te livre. Lembre-se, recuar nunca. Desistir jamais. Avante sempre. Em nome de Jesus, o nosso Senhor.